Sim, Jesus. Vem, Senhor, quebrar o silêncio dentro de nós. Vem, Senhor, vencer as barreiras do nosso coração. O Senhor tem liberdade no nosso meio. Enquanto eu estava ali no louvor, eu via o Senhor quebrando as barreiras no meio de nós. Ele está nos chamando, sobe aqui. Sobe aqui. Vem me ver. Te adoramos, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia, 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 Tu és santo, Tu és santo, oh, Ele é santo, 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 santo. O Senhor, Ele está nessa manhã nos levando a um novo nível. Um novo nível de reconhecimento, de conscientização da presença dEle. Nos pequenos e nos grandes detalhes. Entendermos e voltarmos à simplicidade das coisas. Entendermos a simplicidade do Seu amor. Entendermos a simplicidade de desfrutar da presença dEle. E nessa manhã Jesus quer te tocar de uma forma diferente. O Espírito Santo está passeando neste lugar. Respira fundo aí. Tenta perceber a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. Aquieta teu coração. Estamos aqui, Jesus. Queremos te perceber. Queremos te perceber. Doce presença, a paz que excede todo entendimento, oh, a paz que vem do céu, aquieta, Senhor, o nosso coração. Queremos te ouvir, queremos te ouvir, queremos te ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos bem? Aleluia, aleluia. Hoje eu fui desafiada mais uma vez em estar aqui, né? Então preciso de apoio moral, como sempre, como diz a pastora Jo. Até esqueci o que vem primeiro. Podem sentar, podem acender as luzes. Todos bem?
Deixa eu perguntar para vocês, aqui nessa lateral nós temos alguém que está nos visitando pela primeira vez? Olha ali, temos uma visita, seja bem-vinda. Vamos dar abraços quentinhos nela, né? Porque nós amamos abraçar. Aqui nessa fileira do meio temos algum visitante pela primeira vez? Bem-vindo, volte sempre. Vamos dar abraços quentinhos lá, pessoal. Domingo de manhã, animação. Nessa fileira aqui do meio, temos algum visitante pela primeira vez? Lá no fundo, glória a Deus. Glória a Deus, vamos lá dar abraços. Nós somos uma igreja que gosta de abraçar. Tá bom? O pessoal acha que está com um pouco de sono, mas todo mundo gosta de abraçar. Aqui nessa lateral nós temos alguém? Bem-vindos, bem-vindos. Vamos dar abraços quentinhos aqui. Queridos, sejam bem-vindos. Vocês podem voltar muitas e muitas vezes, que a gente vai amar ver o rostinho de vocês aqui de novo. Amém? Ó, que coisa linda. É assim, abraços quentinhos. Então, eu vou trazer os nossos avisos dessa semana. A gente tem alguns avisos, então fique atento aí. Todas essas datas que a gente fala, elas estão no aplicativo da igreja. O calendário inteiro do ano está lá, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá. Essa semana, dia 16, nós temos reunião do Projeto Tamar, às 15 horas, aqui na igreja. Quem esteve aqui ontem no Entre Amigas? Ó, tem bastante. Ontem nós falamos sobre o Projeto Tamar. Nós realmente trouxemos a visão do que esse projeto carrega. Então, se você quer conhecer melhor... Na verdade, ontem Deus fez um alistamento para esse exército, né? Então, você estava aqui e pode, quarta-feira, às 16 horas, aqui na igreja, temos reunião do Projeto Tamar. 15 horas, falei errado. Desculpa. Dia 19, então, Ministério de Louvor, nós temos a última reunião desse ano. Nossa, não tem ninguém animado. Quem faz parte do Ministério de Louvor é uma convocação, é a nossa última reunião desse ano. No dia 19 também nós temos Connecting, às 16 horas. Adolescentes estão convocados, adultos também estão convocados para vir ajudar. Dia 22 nós temos Ame e Lidere. Mais animação, gente. Ame e Lidere. O último do ano também, se eu não me engano, se eu estou certa. E no dia 22, nós temos também o curso de batismo. Tem alguém aqui que vai se batizar? Ninguém? Nesse turno, ninguém. Mas se você for se batizar, você coloca lá no aplicativo da igreja ou no site, faz a tua inscrição para participar no dia 22 aqui com a gente do curso de batismo. O batismo vai acontecer dia 26, às 9 horas, então... Vocês fiquem atentos aí, quem for se batizar, para esse dia. E a gente quer dar um aviso bem especial, uma novidade que a gente tem visto a necessidade de colocar nas nossas agendas, mas não como um compromisso de... Como eu posso dizer? É como algo especial. Na semana do dia 22 e do dia 26, nós vamos estar fazendo as células de ação de graças. Nós temos entendido... que esse é um feriado americano, todos sabem, né? Mas para nós, principalmente para mim e para a minha família, os pastores, eles também acham muito importante, e a gente entendeu, de acrescentar na nossa agenda as células de ação de graças. Então, essa célula de ação de graças, como é que funciona? Você não precisa fazer um jantar de Natal se vocês não quiserem, tá? Mas é uma célula especial. E o que a gente faz nessa célula? A gente realmente levanta um altar de gratidão a Deus. Então, são testemunhos de gratidão do que Deus fez durante todo esse ano, né? Falar um pouco de como o Senhor nos alcançou, qual é a gratidão que nós temos nesse ano. Então, assim, é mais simples do que parece, né? É um altar de gratidão que a gente está realmente colocando no nosso calendário para instituir uma cultura de gratidão. Muitas vezes nós copiamos tantas coisas, né, de outras culturas, e essa é algo que eu costumo dizer que é uma agenda do céu, né? Agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito. Amém? Então, vocês vão lá conversar com o líder de célula de vocês, planejar esse dia, porque ele é um dia bem especial, tá bom? Dia 26, nós temos o nosso Connect,
às 19 horas. Não tem jovem na igreja, só. Dia 26 temos Connect. Glória a Deus. Dia 3 de dezembro, esse você tem que anotar na tua agenda. Nós temos a festa das células. Vai ser um dia bem especial que nós estamos programando para reunir todas as células aqui, a gente festejar, ter uma noite de marco mesmo sobre a nossa igreja, de todo esse ano que se passou. Vamos reconhecer os novos líderes que foram instituídos esse ano, vamos honrá-los, vamos ter uma noite muito especial. Vai ser que hora mesmo? Não tem horário ainda, gente, mas a gente vai divulgar, tá bom? E o mais especial para o pastor Júnior, dia 17/12, coloca lá para nós, o nosso culto de Natal, eu ia falar Páscoa, dia 17 de dezembro, vão ser 2 sessões, às 18 e às 20 horas, vai ter inscrição, gente, porque a gente quer encher os 2 cultos, então não deixa para a última hora, convida alguém, tá bem lindo, tá bem especial, então vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Amém? As inscrições do coral de Natal também ainda estão abertas no aplicativo e no site da igreja. Também está aberto ainda as inscrições para o voluntariado. Então não esqueçam disso. Ai, acho que acabou, gente, os avisos. Amém? Você traz esse negócio de coisa aí para mim, por favor, Lu? Para apoiar o negócio aqui. Eu quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 2:9. O Senhor tem me falado muito nos últimos dias sobre algumas coisas, né? Entre elas, Ele tem falado muito comigo sobre a oferta, a adoração e o zelo pela presença dEle. E ontem, quando eu estava aqui, né, no Entre Amigas, eu já fui falando para Deus, falei, Deus, passei a semana inteira, né? O Senhor não falou nada específico. Aí, quando eu cheguei em casa, Ele me deu um texto, esse texto de Mateus 2, do 9 ao 11, eu queria ler com vocês. Logo depois, a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Ela os guiou até o lugar onde estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo. Haviam chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram presentes: ouro, incenso e mirra. E eu fui pesquisar um pouco sobre o que são esses presentes, o que são essas ofertas, o que elas significam, né? E o ouro, ele fala de realeza. Então, quando nós ofertamos, né, com esse coração, nós estamos reconhecendo que Ele é o verdadeiro Rei, o Rei dos Reis. O incenso, ele mostra que reconhecemos Ele, que Ele, mesmo naquele lugar ali, com a pequenez humana dele, Ele era o verdadeiro Deus que estava entre nós. E a mirra, ela era usada, faz também menção, que era usado para ungir o corpo, né, dos mortos. E ali eu acho que é o momento que nós reconhecemos o sacrifício dele por nós. E eu orando ali, falei, Deus, o que o Senhor quer trazer com isso, né? Sobre o que o Senhor quer falar aos nossos corações. E o Senhor falava muito forte para mim nessa manhã. Deus quer nos levar a um novo nível de adoração, um novo nível de zelo pela sua presença e um novo nível de reconhecimento de quem Ele é. Então, nessa manhã, eu quero te desafiar, nesse momento de oferta, a não pensar somente na parte financeira. Ela faz parte, mas ela é a nossa adoração também. E é uma forma de reconhecer quem Jesus é. O que Ele fez por nós, quem Ele é na nossa vida, o que Ele fez. Mas nós estamos o adorando, estamos ofertando, estamos realmente clamando por esse zelo na presença, pelo que Ele é, mas não pelo que Ele pode nos dar. Então, nessa manhã, que o Senhor nos leve a esse lugar de adoração, de oferta, de zelo, em gratidão por quem Ele é. E eu quero te convidar mesmo a orar, e clamar ao Senhor e perguntar, Senhor, qual é a oferta que eu tenho que dar nessa manhã?
Eu quero te honrar. Eu quero te adorar. Eu quero declarar com a minha ação que eu tenho zelo pela tua presença. Que eu reconheço que o Senhor é o Rei dos Reis. Que eu reconheço que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o próprio Deus. E reconheço o seu sacrifício por mim. E eu quero te convidar a estar orando agora, enquanto o louvor estiver tocando. Pode ficar à vontade. Nós temos o Pix da igreja. No aplicativo nós também temos todas as ferramentas ali para fazer a oferta por ali. Nós temos os gasofilácios lá no fundo, os envelopes, as maquininhas. E eu quero te pedir mesmo que você seja intencional em ouvir e reconhecer a voz de Deus nessa manhã. Amém? Senhor Deus, Jesus, nós reconhecemos o Senhor. Reconhecemos o Senhor como a estrela da manhã, como o motivo de nossa vida. Reconhecemos o Senhor como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o próprio Deus, não temos dúvida disso. E, Senhor, nós reconhecemos, Jesus, o teu sacrifício naquela cruz, a tua paixão e amor por nós, a sua ressurreição, aquilo que o Senhor fez. Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos acima de todas as coisas. Restaura em nós, Senhor, o zelo pela tua presença. Restaura em nós esse lugar de adoração. Restaura em nós esse lugar de oferta, Pai. Nós queremos subir esse nível, mais esse nível em adoração, em oferta, em sacrifício, Jesus. Eu vou subindo esse nível. De 2 a quantos anos, né? 2 a 3 anos, se tiver aqui no templo, podem subir para a salinha. Quero chamar o pastor Valdeir e a pastora Jo. Nós vamos ter um momento especial agora. Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Queridos, nós teremos um momento muito especial agora. Nós amamos fazer como igreja. Estou aqui embaixo porque vai vir bastante gente aqui. Em nome de Jesus. Amém? Quero chamar aqui a Laura para trazer os seus pais. Quero chamar também os familiares, avós, tios, todo mundo que desejar vir aqui. Aleluia. Esse é o momento da apresentação de bebês. Nós amamos fazer esse tempo. Amém? Estão se preparando lá. Meu Deus, que fofura. Amém. Chegando aqui, vocês podem ficar aqui, posicionados aqui mais no meio, para as fotos. Já tem alguém preparado para as fotos aí? Para fazer aquelas fotos, né? A tia está ali. Sejam bem-vindos, né? Seja bem-vinda, Laura. Está sorrindo para mim, gente. Nós sempre enfatizamos esse momento como um momento muito especial, um momento profético na vida das nossas crianças. Nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus. Nossa, minha voz está um eco. Nós seguimos o exemplo do nosso Senhor Jesus, que foi apresentado no templo quando criança, e batizado apenas quando adulto. Mas esse momento de apresentação é mais do que apenas uma cerimônia formal, é mais do que apenas um rito, é de fato um momento profético. E o Senhor estava falando no meu coração que esse não é um momento que nós
levamos os nossos filhos para buscar uma bênção de Deus. Mas é um momento que nós vamos diante de Deus para nos aliançar com Ele, porque a palavra de Deus diz que os filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor, né? O Senhor tem maravilhosas e ricas bênçãos para nós, mas o momento da apresentação é um momento de aliança, quando nós como pais, né, Lucas, Flávio, como pais, nós dizemos ao Senhor: Senhor, eu te agradeço por essa bênção e eu quero me aliançar com o Senhor, numa parceria para que toda a vontade do Senhor se manifeste sobre a vida dessa linda criança. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós nos aliançamos ao Senhor para que a vontade dele se manifeste, não há erro, não há risco algum, né? Então esse é um momento profético. Eu quero desafiar vocês daqui a pouco a orar comigo, a dizer: Senhor, nós temos um compromisso de criar a Laura, de educar a Laura na sua vontade, dentro dos seus caminhos, porque nós reconhecemos, nós já sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E aqui estão, né, tio, os avós, avô garotão, né? Nós temos essa safra de avós que não parecem avós, né? Avó também. Mas vocês também fazem parte. Claro que a responsabilidade é dos pais, mas nós sabemos que a família agregada é tão importante para essa estrutura na vida de uma criança. E nós estamos muito alegres. E nós queremos agora profetizar junto com vocês essa vontade de Deus sobre a vida dela, declarar todo o propósito do Senhor. E eu quero chamar a igreja. Você quer falar alguma coisa também? Eu quero convidar a igreja a estender a sua mão para cá também. Isso nós fazemos juntos, nós fazemos como igreja, porque é um momento muito especial para nós. Amém? Quer virar ela de frente assim para as fotos ficarem? Eu sei que você quer ela só para você, mas divide ela um pouquinho com a gente. Amém? Que fofura. Olha lá, gente, as fotos. Amém? Por favor, estenda a sua mão para cá. Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer pela vida da Laura. Nós queremos te agradecer pela vida dessa família. A palavra do Senhor diz que o Senhor é um Deus que faz o solitário habitar em família, que os filhos são herança do Senhor, são flechas, como flechas, Senhor, na nossa aljava, para serem lançados para um propósito. E hoje, Senhor, junto com o Lucas, com a Flávia, Senhor, com toda a sua família, nós profetizamos, Senhor, sobre a vida da Laura. Ela é uma flecha que será lançada para o alvo da sua vontade. Pai, nós declaramos sobre ela, Senhor, as ricas bênçãos do Senhor, que ela cresça em sabedoria, em conhecimento diante do Senhor e diante dos homens. Senhor, que em todas as etapas da vida, Senhor, ela seja guardada, protegida de todo mal, protegida, Senhor, de todo ataque, que ela se desenvolva, Senhor, segundo cada etapa, Senhor, de acordo com o propósito do Senhor, com saúde emocional, saúde física, Senhor, e com desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento do seu propósito em Ti. Pai, nós declaramos sobre ela, Senhor, que aquilo que o Senhor preparou, cada um dos dias que o Senhor escreveu no seu livro, serão manifestos na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos por uma capacitação sobrenatural do Teu Espírito sobre a família, que o Espírito Santo do Senhor envolva essa casa, que em todos os dias ela perceba e reconheça a presença do Senhor na casa, no lar, nos relacionamentos, Senhor, em cada momento dela como família, Pai, em nome de Jesus, que ela reconheça o Senhor como a pessoa presente mais importante na casa dela. Em nome de Jesus, nós declaramos isso, Senhor, que ela fará parte da casa do Senhor, da família do Senhor, cumprirá o seu propósito, Senhor, nessa grande família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dela. Nós a consagramos, Senhor, junto com os seus pais, ao Senhor. Nós nos aliançamos com o Senhor para, Senhor, cuidar desse lindo presente que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amém, igreja. Em nome da minha família, na verdade, eu agradeço. E é muito louco, na verdade, mas Deus gosta de coisas loucas. O pastor Valdir e a esposa dele consagrou meu casamento.
consagrou o casamento da minha filha e do meu genro, e hoje consagra a minha neta, segunda descendência da minha família. Então, somos gratos, na verdade, pela família que a gente formou com vocês. Amém? Obrigado, tá? Amém. Eu perguntei para o Senhor se era para falar só para eles ou para a igreja. O Senhor falou que era como testemunho para a igreja. O Senhor me mostrava uma marca de vitória, como se a Laura ela é uma vitoriosa. E eu perguntei para o Senhor, mas como uma marca de vitória num bebezinho tão pequeno, né? Mas o Senhor fala que a palavra de Deus fala que é para nós instruirmos nossos filhos no caminho que eles devem andar. Que quando eles crescerem, eles não vão se desviar. A Laura faz parte de uma geração onde conhecerá verdadeiramente o amor de Deus. E ela será uma guerreira, porque para a gente vencer nós temos que lutar, amém? Mas o Senhor manda testificar essa marca de vitória. Então instruam a Laura moralmente, educando ela, ensinando o melhor caminho, ensinando as melhores escolhas e mais que isso, ensinando quais são os pés dignos da nossa adoração, que é Jesus. Então nós temos aqui, gente, uma profeta em nosso meio, amém? Como Jesus foi apresentado tão pequenininho, né? E as pessoas que o receberam no templo sentiram a marca de Cristo, né? Tão pequenininho. O Senhor manda testificar que a marca de Deus nas nossas vidas é desde quando nós nascemos. Amém? Receba também sobre você a marca de Cristo em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Parabéns a todos vocês, aos pais, aos avós, né, a família. Fiquem à vontade. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor Sérgio. Está contigo. Vamos orar por ele. Pai querido, nós te agradecemos pela vida do Sérgio, Senhor. Nós te agradecemos pela graça, pelo favor que o Senhor tem derramado sobre ele e através disso, Senhor, tocado as nossas vidas. Pai, reconhecemos a unção, reconhecemos, Senhor, o propósito, a identidade, Senhor, o lugar tão especial dele, Senhor, neste corpo. Pai, nós queremos receber tudo que o Senhor hoje preparou para nós através da vida do Sérgio, Senhor. Abrimos coração e mentes, declaramos sobre a vida dele, Senhor, graça, favor, que a liberdade e a autoridade do Espírito, Senhor, o leve a cumprir todo o propósito que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, gente, tudo bem? Está feliz? Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, pedir para o Valtinho ficar aqui para nós cantar uma canção. Vamos cantar? Quer dizer, eles, né? A gente canta junto. Eu não vou atrapalhar o Valtinho. Diante dos seus pés em humilhação, eu me lanço, preciso te tocar, meu Senhor. Seus pés em humilhação, eu me lanço, preciso te tocar, meu Senhor, e eu prossigo em te buscar, eu não vou desistir para ver a tua face, eu vou até o fim, eu adoro
pois arrebatou meu coração e me trouxe redenção do que eu não vi em mim, me fez acreditar e pela fé caminhar, e agora estou rendido em teus braços, de estar apaixonado por meu Salvador, que vive, brilha, reina e é o meu Pai. E eu prossigo em te buscar, eu não vou desistir para ver a tua face. Eu prossigo em te buscar, eu não vou desistir para ver a tua face. Eu vou até o fim e eu adoro a ti, pois arrebatou meu coração e me trouxe redenção do que eu não vi em mim, me fez acreditar e pela fé caminhar, e agora estou rendido em teus braços, de estar apaixonado por meu Salvador, que vive e brilha, reina e é o meu Pai. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. És o meu Pai. Nós não abrimos mão de estar apaixonados. Nós não abrimos mão de estarmos entrelaçados ao Teu coração. Nós não abrimos mão de estar conectados ao Teu coração. Nós adoramos ao Senhor que tem nos amado primeiro e tem nos levado a um lugar de profunda intimidade e de amor. Um lugar onde nós podemos, ao olhar para Cristo, o nosso modelo maior, enxergar aquilo que dentro de nós precisa ser transformado. Ao olhar para o Senhor, olhar o que dentro de nós precisa ser mexido, precisa ser atualizado, precisa ser ajustado, precisa ser limpo. Nós queremos colocar o nosso coração neste ambiente de amor, de graça, para receber o que o Senhor tem para nós esta manhã. Diga a Ele. Rendido em teus braços, eu não abro mão, apaixonado por meu Salvador, que vive e brilha, reina e é o meu Pai. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Glória a Deus. Obrigado, Valtinho. Deus te abençoe. Isso é benção. Querido, Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, 31. Posso passar um pouquinho, senão eu vou cair aqui. Obrigado, hein? Glória a Deus. Provérbios 15, 31 a 33 fala assim: os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Porque o temor do Senhor é instrução da sabedoria,
e diante da honra vai a humildade. Porque diante da honra vai a humildade. Porque na frente da honra vai a humildade. Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que essa palavra entre no mais profundo do nosso coração. Que ela possa realmente nos fazer discernir aquilo que o Senhor quer nos revelar neste dia. Que o Senhor nos leve a um lugar de reconhecimento da honra do Senhor a partir de um posicionamento. De um reconhecimento daquilo que precisa ser ajustado dentro do nosso coração para chegarmos mais perto de Ti, para recebermos tudo que o Senhor tem para nós. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração e conduz essa palavra. Nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. Somente aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Nós vamos falar hoje um pouquinho, não sei, impressão minha, parece que está meio escuro aqui, Pia. Estou na caverna da Adulão? É, Levi? Tem que brilhar? Então tá bom. Querido, vamos falar um pouquinho nessa manhã de algumas coisas que Deus tem ministrado no meu coração fazem alguns dias. Deus tem conversado comigo. Eu compartilhei algumas coisas com o Júnior e com o Valdeir essa semana também. E estava relutando em algumas coisas. E hoje de manhã eu acordei e lembrei de uma frase que a Jo falou para mim ontem, numa conversa nada a ver, informal, ali no corredor ali. E a hora que a Jo falou, sabe quando você sente um clac no teu coração? Tipo, Deus falou, é por aí, Pia. Aí eu fui falar com Deus, ontem estava em casa, comecei a conversar com Deus e vi Deus mexendo. E não sei você, mas sabe qual que é a impressão que eu tô? Eu tô com a impressão que o meu coração tá meio doído, Alex. Sabe assim, e ontem eu falei para Deus, Deus parece que... é que a gente faz umas orações, daí depois que a gente faz a oração, a gente, né? Falei assim de tarde para o Senhor, estava orando, estava conversando com Deus, sozinho em casa. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, acho que eu estou precisando que você segure o meu coração. Tipo assim, que você segure o meu coração na sua mão. E hoje eu levantei assim, sabe? Eu estou com o coração meio doído assim, ardendo, doído. E eu estava ali no louvor, e eu senti uma atmosfera diferente aí. E nós vamos falar. Vamos ver onde vai dar, né? Mas Jesus sabe. Se vocês não gostarem, vocês reclamam para a Jô daí, tá bom? Antes de começar, gente, de verdade, eu queria honrar a vida da Jô e das meninas do Tamar diante da igreja. Ontem nós tivemos aqui o Nébias, de tarde, bazar. Tivemos o bazar. E, queridos, as meninas do Tamar, junto com a Jô, trabalharam a semana inteira num ritmo puxado. Semana inteira cuidando da igreja, ajustando as coisas lá em cima. E ontem o bazar estava aqui, estava uma bênção. E foi uma bênção, né, Jô? Foi uma bênção. E eu queria honrar esse projeto. Eu falei para a Lu, falei assim, eu acho que o Tamar está ganhando o meu coração. De verdade, eu gosto disso. Mas de uma maneira muito profunda, assim, sabe? Ontem eu vi o amor, a dedicação dessas mulheres. Gente, se você, mulher, não se envolveu ainda na causa, se você pode, venha. Que coisa preciosa. É uma luta, né, Jô? Mas é uma coisa preciosa ver Deus mexendo na vida dessas mulheres. Essa semana recebemos muitas coisas, muitas palavras e eu queria que você desse uma salva de palmas para essas mulheres. Aplauda ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que vocês recebam tudo que Deus tem para vocês. E em nome de Jesus, é só o começo de uma longa caminhada. E nós vamos crescer, o Tamar vai crescer. O Tamar vai crescer, o Tamar vai alcançar muitas mulheres, muitas mesmo. E nós vamos ver o fruto do penoso trabalho do nosso cordeiro e dessas mulheres que estão aqui cuidando de pessoas. Eu falei, tem serviços no reino de Deus que pessoas estão nos bastidores e ninguém sabe o que elas estão fazendo.
Mas eu acho que são essas pessoas que quando nós chegarmos naquele grande dia, elas terão alguns lugares que as pessoas das câmeras não chegarão. Elas, o Felipe Bentley, tem um pessoalzinho que faz serviço duro, difícil, pesado e sujo. E eu acho que a gente vai se surpreender quando a gente chegar no céu. Não são câmeras, não são curtidas, não são evidências, mas são vidas transformadas. Então, que Deus abençoe. E foi uma benção. Entre amigas também foi bem lindo, bem benção. Louvado seja Deus. Querido, como a nossa história nos molda? Deus tem falado comigo faz umas 3 semanas sobre isso. Como a nossa história nos molda? Qual a influência de pessoas e de nossas marcas em nossa personalidade ou nosso caráter hoje? Queria que você fizesse um overview aí, fizesse uma revisão da sua vida aí. O que você viveu até hoje, de bom e de mal, que te trouxe até aqui? Como as pessoas marcam ou influenciam a nossa vida? Estou falando de pai, mãe, pessoas que irmãos, pessoas que cresceram à sua volta. Como que elas influenciaram você até você chegar aqui? Como a sua história foi ela foi moldando a sua personalidade, o seu caráter hoje. As suas experiências profissionais, as suas experiências familiares, as suas experiências dentro do matrimônio, suas experiências como pai, como filho, sua experiência como ministro, como alguém que já trabalhou na obra de Deus e na casa de Deus. Como que isso moldou eu e você para a gente chegar até aqui? O que isso fez dentro de mim e dentro de você, ao ponto de nos influenciar a mudar comportamentos, a mudar modo de pensar, a mudar formas de agir por aquilo que estava à nossa volta ou por aquilo que nós vivemos, que mudou a gente. Por aquilo que nós vivemos e que simplesmente mudou a gente, né? Aquilo que nos marcou, aquilo que nos forjou, ou aquilo que foi impresso dentro de mim, de você, a partir de uma história. Quando pensamos em tudo isso que nós já vivemos até agora, quais sentimentos você sente? Qual é o sentimento assim? Quais os sentimentos que vêm no seu coração quando você faz uma análise da sua vida? Pare um pouquinho para pensar. Tudo que você viveu como criança, que você viveu na adolescência, em todas as áreas da sua vida, na vida profissional, enfim, qual é o sentimento que você tem? Qual é o sentimento que vem ao seu coração? Você se sente como? Por exemplo, e o resultado disso hoje? Se você analisar hoje, como que você se sente? Você vê esse resultado como, você fica vendo um resultado bom ou um resultado ruim? Suas escolhas, você fica alegre ou você fica triste? Você fica frustrado ou você fica satisfeito, né? São coisas antagônicas, mas é uma análise profunda assim da nossa vida. Hoje, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 na minha vida e você na sua vida, olha, Senhor, até aqui, vamos dizer que foi um 6,9 passando por conselho de classe. Né? Ou foi um 7,1 só para dizer que... Eu falo pro Dudu, não mira no 7, mira no 10. Passou do 7, tá beleza, mas mira no 10, porque se você mirar no 7 vai cair um 4 e aí nós vamos ter problema. Então mira no 10. Qual é a nota que a gente dá para a nossa vida? Qual é a nota? Se você sabe... Eu até coloquei aqui uma frase do amigo do Júnior, você não sabe como eu caminhei para chegar até aqui. O Valdir lembrou. Mas não tem uma música que fala assim, você não sabe como eu caminhei para chegar até aqui. Porque todos nós temos uma caminhada diferente, todos nós temos uma história diferente, todos nós temos um caminho que nos trouxe aqui. Bem ou mal, estamos aqui hoje. 13 de novembro, estamos aqui, bem ou mal, gostando, não gostando, cá chegamos nós, né? E Deus começou a falar comigo sobre isso. Nossas histórias de superação, nossas histórias de dores, nossas histórias de luta, elas nos moldam. E isso é inevitável, né?
Isso é inevitável. E essa é a questão. Aí eu peguei alguns exemplos da Bíblia, tá? A Bíblia fala que as lutas de Jó fizeram dele um homem amargo. Se você ler o livro de Jó, até o capítulo, quando Deus começa a falar com ele, eu não sei se é o 18? Não, 40 é o final, né? Mas até Deus falar com ele ali no meio do livro. Você lê, tá lá na Bíblia, tá lá no Jó lá. Você lê o Jó em casa. Quando Deus começar a falar com o Jó, você vê em Jó amargura. Né, Levi? Amargura. Então a vida de Jó, naquele ponto, levou ele para amargura. A negação de Pedro fez Pedro paralisar. A traição de Judas fez ele tirar a própria vida. Né? A traição de Judas fez ele tirar a própria vida. A cobiça de Davi por Betseba fez ele matar e adulterar. A dor da rejeição de Jefeté fez ele sacrificar a própria filha. Então, assim, a conquista e os resultados do rei Ezequias fez Judá perder tudo uma geração depois. Então, são ambientes, pessoas, histórias que influenciaram e trouxeram essas pessoas que eu dei exemplo aqui em algum lugar, que levaram elas a um resultado. Enfim, nossas histórias nos fazem duros. Nossas histórias nos fazem muitas vezes duros. Nossas histórias muitas vezes nos fazem impiedosos. E nossas histórias nos fazem muitas vezes orgulhosos. Porque a gente viveu tanta coisa que a gente já não consegue, a gente perde a humanidade. A gente perde, por isso que eu falei, Jô, do Tamar, que o Tamar pegou meu coração, porque a gente vive numa rotina tão fora de tantas dores, tão fora de tantos dilemas, tão fora de tantas dificuldades, que é quando a gente olha alguém passando por aquilo, a gente simplesmente não sente nada. E não é porque a gente está rejeitando isso, não, é porque a nossa história fez algumas coisas dentro de nós que nos fizeram ser o que a gente é. Algumas coisas, por exemplo, gente, frases como eu aguentei, eu vivi, eu fiz, fala um pouco disso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu eu ficava com um julgamento profundo quando eu vejo um cara que não consegue acordar cedo, Levi, e trabalhar. Por quê? Porque como eu trabalhei 19 anos, gente, 15, tá acordando 4h45, eu olhava um cara acordando 8 horas e dizia assim, é um mole. Que tipo de homem esse cara? Ai, o trabalho é pesado. Eu não aguentei sair com 3 meses. O Serginho aqui dizia assim, que bicho mole. Que bicho fraco. Por quê? Porque a minha vida e a necessidade que eu precisei passar formou em mim um cara duro para com um cara só porque ele não tem a mesma vontade que eu de levantar, ou a necessidade que eu tinha de levantar 4h40. Pergunta para mim hoje se eu queria levantar 20 anos 4h40. Pergunta para mim se eu queria sair do Auer onde eu morava e andar até a linha verde 4h40 a pé. Lembro que eu passava na frente do centro espírita todo sábado de madrugada. E eu passava na frente daquele centro espírita, Alex, indo para a linha verde. E eles estavam saindo e eu estava indo. Eu dizia, Senhor, é agora. É eu contra eles. E eu passava e eu já passava falando em línguas, assim. E eles saindo, e cara, era muito louco, porque eles me olhavam e eu olhava para eles assim. Mas assim, de madrugada você tem que ter sangue nos olhos, né? Você olha no olho do cara e o cara olha no teu olho. E eu passava falando em línguas, assim. Não tinha um pelo do corpo que não se arrepiasse, mas eu estava ali. Aí passava umas 3 quadras, daí eu olhava para trás para ver se não estava vendo ninguém, aí eu ia. Mas era porque era uma necessidade. Só que a gente acaba começando a criar algumas coisas dentro de nós. Ai, que pessoa mole. Ai, que pessoa fraca. Ai, que pessoa isso. Ai, que pessoa aquilo. E a gente acaba perdendo a humanidade e a sensibilidade para viver as coisas de Deus. Nos tornamos insensíveis e perdemos a misericórdia. E pior, a graça que nós recebemos, nós não damos ao próximo. Você passa por um problema que você recupera,
que você consegue, pela graça de Deus, avançar, ser curado, ser liberto, ser transformado. Aí quando vem alguém no seu caminho, na sua vida, que passa pela mesma coisa, você fica impaciente com ele. Você fica impaciente porque ele está lidando com isso. Meu Deus, está nessa ainda. E você esquece que você ficou anos nessa ainda. E aí a gente começa a criar em nós uma insensibilidade que a gente quer que os outros acelerem quando ninguém pediu para a gente acelerar. Eu falo de mim, gente. Gente, essa palavra pegou eu, tá? Então não estou acusando ninguém aqui, por favor, é tudo no amor. Quando você ficar meio bravo, você começa: eu adoro a ti. Gente, eu falo no encontro com Deus. Eu fui discipulado pelo Gersão, 4 anos e meio, 5 anos. O Gersão esperou 3 anos para fazer uma pergunta para mim. 3 anos. E se ele não tivesse perguntado, eu também não teria falado. 3 anos. E eu via o Gersão na quinta, no sábado, no domingo, e nós viajávamos juntos, fazia tudo, estava junto direto. Gerson era tão querido que ele ia me buscar lá na Craft para me levar para o discipulado 1 a 1. Lembra? Com o Dene? Lá no SIC, para levar lá no São Lourenço. 3 anos. Aí hoje quando alguém chega para mim e não quer falar das dores do seu coração, eu falo: mas meu Deus, por que não fala? Vomite citrose uma vez. Mas ele nunca falou para mim: vomite citrose uma vez. A gente começa a perder a sensibilidade. A graça que nós recebemos, nós não damos ao próximo, nós perdemos a empatia. E nesse momento se instala no nosso coração o maior mal do mundo, que é o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre orgulho. Foi naquela frase, Josiane. Orgulho. Sabe por quê? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 8, verso 1 e 2. Vou falar para você: eis um especialista para falar sobre isso. Misericórdia. Vamos lá? Ora, no tocante das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Aí pega o versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E se alguém julga, se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo está falando à igreja de Corinto assim: ei, vocês acham que vocês conhecem, mas vocês não sabem. Um pouquinho daquilo que o pastor Valdir falou, o cara faz um curso de 2 horas na internet, ele já coloca assim: especialista. Você não sabe. A Bíblia fala que a gente não sabe. E como que eu vou falar sobre orgulho com você? Eu vou falar com você com base, abre lá em Gênesis 32. Esse homem está me perseguindo já faz umas semanas aí. Gênesis 32, verso 22 a 28. Diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com um varão, lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura de sua coxa, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não chamarás mais o nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Querido, Jacó lutou uma noite toda para ganhar de Deus. Jacó, e é engraçada essa história, né? Porque ela é muito doida. Jacó está sozinho no val de Jaboque e aparece um varão. E sabe o que é o mais louco? Eles nem trocam ideia. Eu não sei se Jacó no começo achou que era uma assombração, alguma coisa, mas a Bíblia fala assim: e apareceu um varão e eles começaram a brigar. Não tem um diálogo, não fala assim: o que está me encarando? O que está me cuidando? Está me cuidando? Então, olha você, olha eu. E
Não. Apareceu e começaram a brigar. E eles brigaram a noite inteira. 12 rounds. Pancadão. Jacó lutou a noite inteira para ganhar. Jacó tinha uma necessidade de ganhar. Jacó deu migué no irmão para ganhar a primogenitura. Jacó deu migué no pai para ganhar a bênção. Jacó deu migué para ganhar as cabras lá. Jacó gostava de ganhar. O negócio de Jacó era ganhar. Ganhar. E aí, a Bíblia fala que ele luta a noite inteira, por que Jacó lutou com Deus e não contra o seu orgulho de querer ganhar sempre? Por que Jacó luta com Deus e não com o orgulho? Sabe por quê, gente? O diabo vai tentar te convencer que você está certo. O diabo vai tentar te convencer que você é forte. O diabo vai tentar te convencer que os outros é que são frescos e sensíveis demais. E que eles não sofreram igual a você e por isso eles são mole. O diabo vai tentar te convencer a isso. Faz uns dias eu encontrei um cara que ele foi conversar comigo no escritório. E esse cara veio questionar uma coisa para mim. Ele veio confessar para mim que ele achava que nós aqui éramos muito moles e sensíveis. Que ele não gostava de ver o Júnior chorando. Falei, nossa, achei que já era normal. E quando ele falou aquilo para mim, na hora eu olhei assim para ele, assim. Mas ele falou assim, mas sabe, pastor, o que Deus me mostrou? Que eu estava julgando vocês por aquilo que eu ainda não tinha vivido. E agora que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, eu choro demais. E aí ele começou a chorar. Porque a gente parece que só entende coisas quando a gente vive coisas. A gente só consegue atingir lugares dentro do nosso coração quando a gente vive as dores de alguém. Quando a gente está perto das dores de alguém. Essa semana eu estava de volta, vou usar bastante exemplo disso. Essa semana eu estava conversando com a Jo lá no escritório, e a Jo me contou uma história de uma mulher do Tamar. Alex, usei 100% da minha capacidade de não piscar e ficar firme assim, ó. Porque eu vi a hora que, se a Jo falasse mais 30 segundos, eu ia desmoronar e chorar. Porque eu falei, eu não sei o que fazer. Eu sinto a dor, eu vejo o que está acontecendo, e eu não tenho o que fazer. E aquela dor intensa no meu coração começou a me levar a lugares que, se eu não sou colocado nessas histórias, se eu não entro nessas histórias, talvez hoje estaria aqui pregando para você qualquer coisa menos isso. Porque existem horas na minha e na sua vida que a gente precisa avaliar e entender para onde o orgulho está levando a gente. Para onde o orgulho de ter chegado até aqui, a gente coloca tudo isso na conta de uma capacidade humana. A gente coloca isso tudo na força de um braço. A gente coloca isso sobre habilidades. E Jacó era um cara que achava que... Tanto é que Deus vai atrás desse homem para abençoar esse homem, para esse homem reconhecer que o Deus que estava falando com ele era o Deus do vô dele, era o Deus do pai dele, e que não era o Deus dele. Por quê? Porque o Deus de Jacó era ganhar, o Deus de Jacó era ele vencer, o Deus de Jacó era ele dar um jeito, o Deus de Jacó é eu vou dar um jeito. Ai, que chato tudo isso. Lembra quando as mulheres brigavam? Ele não dava nem bola para as mulheres que brigavam pelos filhos. Ele não estava nem aí se as mulheres estavam brigando. Ele tinha 2 mulheres e um bando de filhos, ele estava rasgando para as mulheres. Por quê? Porque não era o problema dele. O problema dele já estava resolvido. Ele já tinha resolvido os problemas dele. Então, querido, essa estrutura de orgulho nos leva a um lugar de não reconhecimento da graça de Deus.
dá honra a Deus, dá honra às pessoas. A gente olha para as pessoas na nossa célula e a gente fala para elas assim: mas está nessa ainda, querido? Você acha que eu estou aqui porque eu passei numa prova e fui aprovado? Você acha que tem algum de nós que está aqui porque passou numa prova e foi aprovado? Lê do engano. Lê do engano. Apóstolo Paulo falava: olha só, eu sou dos homens o mais miserável. Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo cometendo. Queridos, não dá para a gente andar, para a gente sair para lugar nenhum, sem o reconhecimento daquele que nos trouxe até aqui. E o orgulho, ele nos leva a um lugar. Você já reparou que quando nós estamos no orgulho, sempre nós nos isolamos? Foi o que Jacó fez. Mandou todo mundo na frente dele e ficou sozinho. Por que esse homem ficou sozinho? Porque ele sabia que Esaú estava vindo atrás dele. Ele sabia, ele mandou presente, ele tentou de volta dar um jeito, porque ele sabia como ganhar. Ele achou que ele iria ganhar. Quando a gente está no orgulho, a gente se isola, a gente fica sozinho, a gente fica conjecturando e a gente fica reclamando sozinho. Quando a gente está no orgulho, a gente nem ora, porque a gente não consegue orar. A gente começa a orar, aí a gente começa já pensando nas situações, aí a gente começa a conjecturar, a gente começa a reclamar, o coração começa a se inflamar, e você nem percebe que faz 10 minutos que você está falando com você mesmo, e que Deus está só olhando e falando assim: vamos ver da hora que volta para o lugar. E aí você fica conjecturando, você fica reclamando, fugindo de conversa e fugindo de acerto de contas. Querido, você quer saber se está no orgulho? É quando você não consegue falar com alguém sobre um problema. Vamos dar um exemplo bem legal? Marido e mulher. Se você briga com essa mulher e fica dias sem falar com ela, se você, mulher, briga com esse homem e não quer mais ver a cor dele, quer ver o Satanás, mas não quer ver o marido, porque é o reflexo do orgulho. Perceba que as pessoas que mais criticam na sua empresa é as pessoas que menos se envolvem com a sua empresa. Perceba o pessoal que quer fazer motim é os que não sabem de nada. Que para eles só importa dia 5 e dia 15. Eles estão rasgando, porque quando eu e você não estamos envolvidos, nós vamos por orgulho, porque a rejeição pega a gente, e a gente se isola e só sabe criticar. A palavra de Deus fala assim, ó: o homem que se isola insurge contra a própria sabedoria. Quando você não quer tratar, você está insurgindo contra a própria sabedoria. Sabe quando a pessoa fala assim: não, eu tive um problema, agora eu não estou na igreja, mas eu estou em Deus, antes que você fale qualquer coisa. Não falei nada? Não, mas eu já estou falando. Eu estou em Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando. Isso é orgulho, irmão. Isso é orgulho. A gente não pode ficar nesse lugar. Toda pessoa que foge do relacionamento é orgulhosa. Sabe por quê? Porque não deixa ninguém falar ao coração dela. Não deixa. Então assim, já que eu não quero ouvir coisas desagradáveis, nem falo, nem vou, nem chego. Isso é orgulho. Jacó ficou sozinho. Gente, Jacó tinha 12 filhos. 2 mulheres que brigavam pelo ar que respiravam. Pensa essas mulheres olhando para Jacó, e o Jacó falou assim: junta as coisas, vamos, o que está acontecendo? Para onde nós vamos? Junta, nós temos que ir, por quê? Porque meu irmão está vindo aí atrás, aí vai matar todo mundo, junta. Você acha que essas mulheres foram em silêncio?
Você acha que as mulheres falam, tá bom, amor, crianças, se arrumem, vamos levar o tangue se tivermos sede, vamos. Você acha? Jacó já fez essas mulheres aí na frente, querido. Que ele falou assim, não vou aguentar a perturbação. Já tem o cara ali com 400 homens vindo atrás de mim, vou aguentar essas duas com 12 crianças berrando no meu ouvido? Não vou. Vou ficar sozinho. Por quê? Porque o cara, quando está no orgulho, porque ele sabia que ele devia para Esaú, porque ele sabia que a causa de Esaú era justa e era nobre, ele falou, vou vazar e vou ficar aqui sozinho. Manda o povo para frente. Ele sabia que ele estava devendo. Nós sabemos quando a gente está devendo. Você demora para dizer perdão, mas que você sabe que você está devendo, você sabe. Você sabe, eu sei. Você tenta trocar de assunto? Eu também tento. Né, Lu? Bastante. Quanto está devendo? Você viu que lá na Ucrânia, lá hoje, lá soltou os mísseis? Mas por que você está trocando de assunto? Volta aqui onde a gente está falando. Você sabe. O anjo foi até Jacó e não o contrário. Nos acostumamos a ser superficial. A gente vai para o discipulado e faz discipulado raso e enfadonho. É assim que fala, Kátia? Enfadonho, né? Eu escrevi fadonhos, por isso que eu sabia que estava errado. É enfadonhos. Tá? Discipulados rasos e enfadonhos. A gente esconde coisas do discipulador. A gente esconde histórias. A gente esconde passado. Fiz isso. A gente esconde pecados. Milhares de vezes fiz isso. E a gente faz uma coisa que principalmente o homem isso é especialista. Meias verdades. O homem é meias verdades. Querido, de verdade, chegou uma época do meu discipulado com o Marcelo, eu não conseguia nem olhar para o Marcelo quando era meia verdade. O que eu falava, daí ele ficava me olhando como quem diz assim, vai parar aí? Aí a Ana baixava a cabeça e olhava de baixo para cima assim para mim. Aí eu falava lá, ó, Espírito Santo X9 já está contando para ela. E ela ficava assim. Daqui a pouco ela largava a frase mais massa do discipulado. Serginho, depois de tanto tempo de discipulado, você vai vir com essa conversa mesmo? A gente adora uma meia-verdade. E meia-verdade é mentira. E meia-verdade é pecado. Sabe quando o teu discípulo chega lá no discipulado e fala assim para você, não, a gente teve um BOzinho aí essa semana, mas já resolveu? Nessa hora, separa os dois e pergunta para a mulher esse BOzinho aí. Ou pergunta para o homem, foi só um BOzinho mesmo? Vai dizer, papi do céu. Se tivesse 2 espadas do Jedi, nós tinha cortado os braços. Não, fiz um negocinho. Gente, eu tenho conversado muito com o Júnior sobre isso, né, Júnior? Sobre, a gente percebe uma mania de minimizar, né? A gente falou sobre isso umas 2 semanas. Minimizar. Homem adora minimizar. Só um negócio, mas já foi de boa. Aconteceu ali, mas já estamos bem, já estamos resolvidos. Se ele que fez, então, não, fiz lá um negócio lá, mas já... A gente minimiza. Isso é orgulho, gente. Isso é orgulho, minimizar. Nos acostumamos a ser superficiais. E olha só, se a frase eu sei não sai da sua boca, você não está caminhando em humildade. Não, eu sei. Não, a gente já viu. Não, a gente já fez, eu sei. Eu sei lidar com isso. Se soubesse lidar, não estava trazendo de volta. Sabe quando você vai conversar com a pessoa? Eu fui muito assim, eu fui disciplinado pela Luciana. Sabe quando a pessoa começa a falar e você atropela a pessoa? Não, eu sei. Aí você pega na pessoa, né? Não, mas... Nossa, era isso que eu estava falando. Não, mas era isso que eu estava tentando explicar.
Deixa a pessoa terminar de falar. Deixa a pessoa tentar te falar. Aí você pega o orgulho, põe no liquidificador e aperta o botão 3. Não, mas eu sei. Nossa, estava pensando a mesma coisa que você. Mentira. Eu sei. Interrompe a pessoa falando. Misericórdia, Senhor. Ó, eu fiz isso milhares. Não deixa ninguém tocar seu coração, pois afinal eu sei. Ninguém. Eu lembro da Isa. A Isa uma vez contou para mim. Eu não sei quem é a pessoa, tá? Então por isso que eu vou contar a história. Se for você, você disfarça. Uma vez a Isa falou que ela chegou num discipulado e todo discipulado era assim. Não, estamos de boa. Aí, estamos de boa. Aí o Jeff ia fazer o discipulado comigo. Não, estamos de boa. Então tá bom. Segunda vez, não, estamos de boa. Ai, que legal, bacana. Terceira vez, estamos de boa. Ela foi lá, pegou, foi para a pia e começou a lavar a louça. E a menina ficou sentada. Passou 1 minuto, 2, 3. Ela, você não vai fazer o discipulado? Não, faz 3 semanas que você falou que está de boa, então vou lavar minha louça enquanto o marido está fazendo discipulado. Ou pelo menos eu vou adiantando a cozinha aqui. Eu, não está de boa, não. Ué, 3 semanas. 3 semanas. Falta de humildade é a razão de todo fracasso. Todo fracasso é falta de humildade. Porque na multidão de conselhos está a sabedoria. Se não deu certo, se você se enfiou numa coisa que não era para se enfiar e deu errado, todo desobediente é orgulhoso. Essa é boa. Todo desobediente é orgulhoso. Porque ele só é classificado como desobediente porque desobedeceu mais do que uma vez, com muita frequência. Ou seja, os atos dele o conduziram a ser classificado como. E se fez muitas vezes. Mas eu não concordo. É o que mais a gente está ouvindo hoje em dia, né? Mas eu não concordo. Esses dias um chegou lá no escritório essa semana e você? Sobre um posicionamento, porque eu não concordo com isso, com aquilo, aquele outro, Falei assim, cara, eu perguntei para o céu e o céu falou isso para mim e aqui estou eu com o meu posicionamento. Você perguntou para o céu? Vai chover, né? Hoje, você viu que virou o tempo. Só fale na terra do que você ouviu do céu. Só tenha posicionamento daquilo que Deus falou para você. Ah, mas a omissão. Quem falou? Silêncio fala. Pergunta para mim que eu te falo. Se você não pergunta, eu não te falo. Porque entre uma pizza que você pediu e a minha opinião só tem uma diferença. Você pediu. Simples. A unção faz mal para quem não tem humildade. Essa foi Deus que falou para mim, tá? A unção faz mal para quem não tem humildade. Querido, um homem orgulhoso com a unção de Deus, ele destrói tudo. Semana passada, retrasada, era você que estava comigo no carro que eu te falei da igreja, né? Que nós passamos lá embaixo, lá perto da loja, né? Que nós estávamos no carro. Você estava viajando, mas eu te falei. Estava eu e o Du no carro. E eu passei na frente da igreja que eu fazia parte. Uma igreja que chegou em momentos fazer culto no SESI do Boqueirão, porque não cabia na igreja, no ginásio. Uma igreja enorme. Sabe o que é o lugar da igreja hoje? Uma oficina, Levi. Acabou a igreja, Gerson.
Porque o nosso pastor não reconheceu um problema que ele teve, ficou no orgulho e hoje a igreja não existe no bairro. Culto no SESI do Boqueirão para 1.500 pessoas, só cantava-se música de própria autoria. Não existe. Acabou. Acabou. Esses dias eu e o Júnior estavam dando uma olhada nos móveis para alugar, né? E nós estávamos olhando imóveis. Daqui a pouco eu falei pro Júnior, volta lá. Ele falou o quê? Eu falei, cara, aqui era a minha igreja. Eu conheço esse lugar. E a dor invadiu meu coração. O orgulho acabou com uma igreja num bairro, cara. E foi tão grande o escândalo que eu fico pensando no bairro hoje, se tivesse uma outra igreja lá, se iria ter credibilidade para alguém ir lá. Um homem com unção, mas sem humildade, ele destrói tudo. Nós precisamos nos mostrar. Se você precisa aparecer, se você precisa se mostrar de uma forma, pensando no seu nome, em você, se você precisa sempre quer estar certo, isso é falta de humildade. Você já reparou que quando você tem habilidades em algo, você não consegue ficar sem mostrar ou falar sobre elas? A gente não consegue ficar sem mostrar as nossas habilidades, sem falar sobre as nossas habilidades. A gente não consegue falar de outra coisa que não mostre que a gente tem um determinado conhecimento nesse assunto. E essa foi uma das coisas mais dolorosas que Deus mexeu comigo, porque eu ficava... Gente, as pessoas sentavam comigo para conversar, só tinha um assunto: produção de chocolate. Eu só falava daquilo. Eu fui para a faculdade, eu levava saco de sonho de valsa para distribuir para a galera, para mostrar que eu trabalhava na fábrica de chocolate, que eu amava chocolate, que eu só falava de chocolate, só fazia chocolate. Que idiota! A gente adora. Você posta você lavando a louça ou lavando a calçada? Quando eu e meu irmão era pequeno, menor, nós tínhamos que lavar calçada no sábado, na casa da minha mãe. Levi, 3 linhas de ônibus passam na frente. Quando nós ouvimos o ônibus descendo, Júnior, tinha garagem, Valderi, lá tem um arco assim, ó, aquela, tipo, dá uma redução na garagem. Quando nós ouvimos o barulho, eu e ele largava o rodo e a vassoura, nós se escondia atrás das colunas assim, ó. Ele lá e eu aqui, aí passava os ônibus, daí a gente voltava, porque os caras da escola passavam lá e diziam: vi você lavando a calçada ontem lá, Serginha. Agora aquilo que a gente identifica, ou alguém fala que a gente é bom, aí a gente posta. Aí, Serginho, credo, você é contra isso? Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Orgulho, cara. Posso falar uma coisinha em amor? Pode? Em amor? As pessoas que vêm ajudar aqui na igreja sempre são as mesmas. Porque a gente não posta. Essas mulheres ficaram a semana inteira dobrando roupa, lavando roupa. A gente não posta. A gente devia ter tirado umas fotos e postado nós juntando caliça. Posso falar mais uma coisa em amor para você? Nos dias de mutirão, nós chamamos 16 pessoas. O Valdeir e o Júnior me chamaram de louco.
Vai ter um exército aqui, nós vamos ficar se batendo entre um e outro. Falei, será? Eles com uma fé de Abraão. E eu igual Tomé. Só que, infelizmente, eu ganhei. Ficamos das 9 da manhã e 5 da tarde puxando caliça em balde, lá de cima do anexo. Eu, o Valdeir e o Júnior. Mas devia ter postado. De mim e o Alisson. Mas devia ter postado. A gente precisa saber que a humildade precede a honra. Jesus está procurando homens que não querem lutar com Deus para ter razão. Para a gente concluir, como identificar? A minha performance melhorou mais do que a minha busca por Deus? A sua performance na célula, no discipulado, no seu trabalho, na sua profissão, naquilo que você gosta de fazer, melhorou, aumentou, melhorou, ela é mais do que o seu tempo com Deus? Esses dias falei para um cara, o cara falou para mim assim, eu estou dando 2 horas do meu dia para fazer o meu trabalho de cidadão e estar na frente do quartel. Falei, amém. Mas você está orando pelo menos 2 horas por dia? Porque se você não estiver orando 2 horas por dia, o Bolsonaro e o quartel virou o teu bezerro de ouro. Aí ele não respondeu. As nossas atitudes falam, gente. As horas de oração e de jejum aumentou a busca? E se aumentou, se tornou um orgulho para você? Porque daí você olha para os teus e fala assim, porque eu estou orando 2 horas, você está orando quanto tempo? Você viu como é tênue e orgulho? O orgulho te pega na falta e te pega na sobra. O orgulho te pega na falta e te pega na sobra. Eu não estou orando nada. Está faltando. Eu estou orando muito. Te pega na sobra. Como vencer? A verdadeira humildade é fruto de humilhação. Quando você, em algum momento da sua vida, é humilhado e precisa baixar a cabeça, ali você tem a experiência da pura humildade. Vou te contar uma história minha. Eu era um piá pançudo, 14 anos, um dia estou voltando para casa. Contei isso uma vez no encontro. E o Valdeir foi benção na minha vida, que ele terminou de fazer o serviço lá com uma palavra que ele me deu. Acho que você vai lembrar, faz muito tempo, lá no Pinheirais. Eu estava no encontro e eu cheguei na casa da minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, tinha um profeta lá. Aí tinha 2 profetas lá. E eu vim, sei lá de onde, estava largado e cheguei. Cheguei lá, quando eu chego na sala, os 2 estão falando com a minha mãe. Esse aqui é o do meio. Eu tinha acho que uns 16 anos, 17. Esse aqui é do meio. Aí eu, oi, já fiz oi. Daí ele, vem aqui. Pera, filho. Ele vai orar por você. Falei, O cara pegou e começou a orar por mim. Ele falou assim, e aí era muito louco, eles eram 2 irmãos. Um começava a orar em línguas e o outro traduzia as línguas do irmão. Aí, cara, aí ficou estreito. O cara começou a orar, orou. O cara falou, enquanto ele estava orando, eu vi, primeira coisa, que você vai ser pastor. Aí eu já... Você estava com um terno azul marinho. E quando ele orava, eu via você num barracão bem grande, um galpão bem grande, e tinha um monte de gente de terno. Então, a gente entende que era um monte de pastor. Então, você estava pregando para líderes, estava pregando para pastores. E até aí eu assim, né? Tipo, não... Queria futebol. Queria o Tite falando assim. No meio, Serginho. Isso que eu queria. No lugar do Daniel Alves. Por que não, né, Alex? Aí ele falou assim, só que sabe o que eu estou vendo em você? Eu estou vendo uma corrente de ouro bem grossa aqui e um medalhão bem grosso de ouro. A hora que ele falou isso, eu falei, opa, agora? Falei assim,
Me fale mais sobre isso. Uma corrente grossa de ouro, bem bonita, brilhosa, e um medalhão de ouro. Falei, se tivesse camiseta e bermuda, é jogador caro. É eu, hã? Aí o cara falou, mas sabe o que é esse medalhão de ouro, essa corrente grossa de ouro? Mãe. Aí ele já não olhou para mim, já falou para minha mãe. Mãe, sabe o que é? É o orgulho dele. Aí eu já... Nossa, nem sabia que tinha. Daí ele falou assim, aí foi a frase mais doída. Aí ele falou assim, mas fica tranquila, mãe. Porque Deus sabe muito bem como quebrar essa corrente dele. E para quem conhece a minha história, sabe que ele fez um serviço muito do bom. Por isso que eu falo, falar de orgulho eu sou um especialista. E a luta que foi para eu contar isso no encontro foi terrível. E eu lembro que eu chorava compulsivamente, o Valdir me deu uma palavra. Ele falou, Deus me disse que hoje ele terminou de quebrar o final do elo. Aí eu chorava muito de alegria e gratidão, porque demorou mais de 20 anos. A gente não precisa ser humilhado para largar o orgulho. A gente precisa ter amor e empatia no coração para Deus nos levar onde Ele quer nos levar. Mas como você fala disso, rejeita isso, revela muito sobre o que está acontecendo. Pois a honra, ela só vai acontecer antes se tiver humildade. A humildade só vem como objeto e desejo de oração. Salmo, para a gente terminar, Salmo 141, não precisa abrir, 141:5, esse aqui me machucou. Salmo 41, verso 5, fala assim, ó. Eu vou ler do 1. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, como com aqueles que praticam iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Pego 5. Fira-me o justo, e será uma benignidade. Repreenda-me, e será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Fira-me o justo. Clamor, choro, intensidade, profundidade, contar derrotas, se expor diante de Deus e das pessoas. Na escola da humildade, querido, você dá a capa. Na escola da humildade, querido, você anda a segunda milha. Na escola da humildade, querido, você expõe as suas cicatrizes para que outros que estão feridos sejam curados. Na escola da humildade, o livro de Tiago fala assim, que nós sejamos tardios em falar, mas prontos a ouvir. Na escola da humildade existe um lugar onde a gente obedece mesmo não concordando. Na escola da humildade a gente acredita em quem está lá em cima, e a gente sabe qual é o maior motivo de honra ao Senhor? Quando você obedece, porque não é sacrifício que Ele está buscando, não é louvor que Ele está buscando, Ele está buscando homens e mulheres que obedeçam. Na escola da humildade a gente baixa a cabeça e faz o que precisa ser feito. Na escola da humildade a gente se arrepende, a gente se humilha, a gente fala, errei, me perdoe. Na escola da humildade, querido, nós precisamos entender que eu preciso obedecer mesmo quando eu não quero. Porque o que eu não quero fazer é isso que eu faço.
na escola da humildade. Quando nós não resolvemos um relacionamento com Deus, tudo é passageiro e nós vamos voltar sempre ao mesmo lugar. A gente não cresce na vida porque a gente não se humilha, não tem humildade. Enquanto não tiver humildade, não vai ter honra. Jacó saiu mancando, pois quando Deus marca alguém, é para ele se lembrar o que Deus fez nele, e Jacó nunca mais foi o mesmo. Sozinho, você e Deus, querido, eu quero que você saia da sua oração machucado, ferido por Deus. Eu quero que a nossa vida seja machucada, que você ande mancando. Pensa no Jacó, a Bíblia fala que quando ele chegou para encontrar as mulheres, o bicho estava igual um bobo. Deu tudo certo, deu tudo certo. Eu lutei a noite inteira, eu ganhei, mancando. Ele entendeu. Eu estou mancando, deu tudo certo, ele estava feliz. Querido, que eu e você precisamos entender que o espinho na carne faz a gente não se esquecer quem nós somos e quem Ele é, e por que nós estamos aqui. Não é sobre circunstância, é sobre misericórdia, é sobre graça. Não é sobre circunstância, não é sobre histórico familiar, não é sobre habilidades, não é nem sobre unção. É sobre um coração que se dobra, porque Davi pedia tudo quanto é coisa, conquistou tudo quanto é coisa, mas ele só falava assim: de tudo isso aqui, uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, contemplar a formosura do meu Deus todos os dias da minha vida. Ele sabia de onde vinha. Uma coisa, a humildade não... Querido, olha só o que Deus falou para mim. Amanhã é meu aniversário, tá? Você não sabe. Glória a Deus, que Deus te revele. Deus falou para mim assim hoje de manhã: a humildade não vem com a idade, mas vem pelo quebrantamento e pelo reconhecimento. Se coloque em pé em nome de Jesus. Nossa, faz 40 minutos que eu estou tentando abrir água aqui. Glória a Deus. Saia da sua oração machucado. Saia da sua oração exposto. Saia da sua oração, lute com Deus, porque a tristeza, segundo Deus, opera para arrependimento. A gente tem que parar de ser insensível e olhar para a nossa condição. Senhor, a gente quer te honrar com a nossa vida, mas a gente não vai conseguir se a gente tiver orgulho, porque o Senhor fala na sua palavra que o Senhor afasta, rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. A gente não consegue ter acesso se a gente não largar o orgulho, Senhor. A gente não tem experiência com Deus porque o Senhor está resistindo a gente. Não é sobre experiência, é sobre obediência. É sobre olhar para as pessoas e sentir empatia. É sobre fazer coisas que ninguém vê porque você está satisfeito que Ele viu. É sobre não ter razão, mas ter coração. Como vamos reconhecer a honra se nós não obedecemos? Como vamos viver as maravilhas e as bênçãos se a gente ainda lida com eu estou certo, mas eu acho que, mas eu penso que.
Querido, a Bíblia fala e Paulo dizia que a cada dia ele morria para que Cristo habitasse nele. E posso falar uma coisa para você? Uma das primeiras frases que eu ouvi quando eu entrei num curso de teologia, eu era um moleque de nada, de 21 anos. Uma professora olhou para nós e falou assim: ei, morto não fala. Se você diz que Cristo habita em você e que você está cada dia morrendo, por que você ainda fala mais do que Ele? Por que as pessoas ouvem mais a sua voz do que a voz dele em você? Morto não fala. Hoje é um dia de Deus ferir você. O louvor vai cantar e a gente vai chorar. E depois, se a gente conseguir, a gente pode orar. Eu não vou te chamar aqui para frente. Se você quiser, você vem. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser deitar, você deita. Mas a gente precisa permitir que o Espírito hoje faça alguma coisa em nós e que a gente saia daqui diferente. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos.
força que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Agita as águas paradas da minha alma. Fira-me o justo, e será isso benignidade. Repreenda-me, e será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeita. A nossa cabeça neste dia não rejeita esta unção, Senhor. A nossa cabeça não rejeita a unção de arrependimento hoje, Senhor. A nossa cabeça não rejeita a unção de repreensão, de correção, de disciplina. A nossa cabeça não rejeita o chamado do Senhor para nós. Nós queremos, Senhor, nós queremos mudar a nossa postura. Nós queremos mudar a nossa vida. Nós queremos mudar a nossa forma de enxergar. Tira as escamas dos nossos olhos, tira o orgulho do nosso coração. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Que o nosso coração seja tocado nessa hora, neste dia. Nos leva à maturidade, nos leva ao entendimento, Senhor, de que o mal do orgulho nos leva para a morte. O mal do orgulho nos leva, Senhor, para um lugar onde nós não vamos mudar de vida. E a gente quer mudar de vida. Eu aceito esse óleo sobre a minha cabeça. Eu não rejeito esse óleo sobre a minha cabeça. Eu não rejeito o chamado de Deus para nós caminharmos em humildade. Humildade. Porque a honra é tua, porque a glória é tua, porque o louvor é teu, porque tudo é teu. Diga a Ele: vem encher minha alma de amor. Assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como um pai de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como
aqui hoje que não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer caminhar nessa revelação, se você não aceitou a Jesus ou está longe dos caminhos do Senhor, você fala assim: dei uma perdida aí no caminho, mas eu quero voltar, eu sinto que é para eu voltar. Tem alguém aqui? Eu quero orar por você. Temos alguém? Não? Sim? Sim? Alguém quer voltar? Não? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, meu querido. Aplauda Ele com alegria. O justo te feriu hoje. Aleluia. O justo te feriu. Aleluia. Glória a Deus. Querido, olha para mim aqui. Esse precisa ser o alvo, o objeto da sua oração. Que você entenda que a luta contra o orgulho é algo diário. De tempos em tempos você vai ter que olhar para isso, você vai ter que sondar seu coração e fazer algumas orações corajosas e dizer: Senhor, o que tem aqui mostra. 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 E Deus vai te mostrar. Amém? Acende a luz para mim aqui, Japa. Glória a Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vai na graça e na paz e que Deus te abençoe. Amém? Qualquer coisa você fala com a Joda aí, tá bom? Que hoje nós vivêssemos com você, Jesus, eternamente. Jesus, nós somos gratos, Jesus. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julga.